Então, nosso bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Marcos, né, na visão espírita. É um exercício de reflexão, um exercício de discernimento do Evangelho à luz do Espiritismo, né? Nós não temos a pretensão nenhuma aqui de sermos o único conhecedor da verdade, porque nós não somos, né? Sabemos muito pouco, mas nós temos o conhecimento da doutrina espírita e podemos entender o Evangelho à luz desse conhecimento, né? Um exercício de reflexão. Muito bem, pessoal. O último que nós fizemos, o último estudo aqui, foi a primeira multiplicação dos pães, né? Foi o último estudo que fizemos. Então, hoje é o capítulo 6, versículo 45 do Evangelho de Marcos, tá? E Jesus caminha sobre as águas, né? Esse é o estudo de hoje que nós vamos começar, tá bom? Então vamos lá, né? Logo em seguida, após a multiplicação dos pães, né, pessoal? Tá? Após a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Eles tinham 5 pães e 2 peixes, e aí Jesus multiplicou, e os que comeram foram 5.000 varões, né? Fora as crianças e as mulheres, né? 5.000 homens, né? Imagina. Então vamos lá. Logo em seguida, compeliu os seus discípulos a entrarem no barco e ir adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despede a turba. Apartando-se, partiu para o monte para orar. Chegado o fim da tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho sobre a terra. E vendo que estavam atormentados em remar, pois o vento era contrário a eles, por volta da 4ª vigília, aqui 4ª vigília é o período entre as 18 e 6 da manhã, tá? Das 18 entre as 6 da manhã, é a 4ª vigília, tá? Por volta da 4ª vigília da noite, dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar, e queria passar por eles. Ao vê-lo caminhando sobre o mar, pensaram, é um fantasma, e gritaram, pois todos o viram e ficaram perturbados. Mas imediatamente falou com eles e disse-lhes, animai-vos, sou eu, não temais. E subiu para junto deles no barco. Amainou o vento, e eles entre si ficaram muito extasiados, pois não tinham compreendido a respeito dos pães, mas o coração deles estava endurecido. Né? Bom, então aqui, pessoal, Jesus caminha sobre o mar, né? Essa é uma das lições, é uma das situações aqui que se presta sempre há muita polêmica, né? Se Jesus teria caminhado mesmo ou não, se isso seria possível ou não, né? A gente acredita, né? Muitas pessoas talvez não acreditam, vejam nisso uma metáfora, vejam nisso uma fantasia, né? Eu particularmente acredito, hoje mais do que nunca até, porque a gente tem visto pessoas fazerem isso, e não acreditamos que seja truque, né? Por quê? Porque o espírito da condição de Jesus, ele tem como aumentar o seu peso, utilizando os princípios da gravidade, da força centrípeta lá, né? Isso aí os físicos podem dizer melhor, né? Mas ele tem como aumentar o seu peso ou diminuir o seu peso. Eu tenho visto algumas pessoas fazerem isso de uma forma espetacular, assim, né? De modo que ninguém consegue levantar a pessoa. Às vezes uma pessoa magrinha, né? A pessoa tenta levantar e não consegue,
né? Parece que está chumbado no chão. E por outro lado, parece que se consegue diminuir o peso dos corpos, né? Com a ação do ectoplasma é possível diminuir o peso dos corpos. Nós não sabemos exatamente como isso se processa, mas isso é possível. Aí os defensores da pureza doutrinária vão falar, ah, não, mas isso não sei o que, tá? Gente, o que aconteceu com as mesas girantes não foi nada menos do que isso, nada menos, nada mais do que isso. As mesas que eram pesadas, né? O próprio Allan Kardec, ele presenciou esse fenômeno. Mesas sólidas, pesadas de madeira, antigamente eles faziam essas mesas para durar décadas aí, né? Até séculos, né? Então aquelas mesas pesadas se levantarem pela ação dos espíritos, por uma ação fluídica. Então, por que um corpo não pode se levantar? Existiram casos, né? Acho que, se não me engano, o Albert de Rochat, aquele coronel francês, tem um livro que se chama Levitação, que ele faz um estudo profundo acerca da levitação, que nada mais é do que a diminuição do peso de um corpo suficiente para que ele possa levitar, não é? Os iogues têm feito isso, os tibetanos têm feito isso há milênios, né? Então, é uma ação fluídica. Jesus, que era um espírito puro já há 5 bilhões de anos atrás, ele tem conhecimento e tem condição suficiente para provocar um fenômeno desse, né? Eu creio que nós vamos ver ainda muitos fenômenos como esse serem realizados por pessoas, entre aspas, comuns, né? Lógico que não são pessoas comuns, mas pessoas que estão aí reencarnadas. Eu tenho impressão, aliás, eu tenho certeza, hoje em dia eu já tenho certeza disso, que até o fim da existência nós vamos ver muitas coisas diferentes acontecendo, coisas que até então nós julgamos que seriam impossíveis. Quantas coisas antes eram impossíveis para nós, hoje nós vemos se tornar impossíveis, né? Então, eu creio que hoje, né, e nessa vida nós veremos muita coisa diferente. O que vai só reforçando o que Jesus fez. O que só vai reforçando o que Jesus fez, de multiplicar pães através de fenômenos de transporte, de andar sobre as águas, de sumir, de aparecer do nada, né? Então, algumas coisas que a gente tem visto atualmente só vem a corroborar, só vem a reforçar o que Jesus teria feito. Porque até então, nós nunca havíamos visto isso. Hoje nós estamos vendo. Hoje nós temos condição de ver isso acontecer. Nós estamos vendo. Muita gente não acredita, né? Porque nós temos uma crise, né? A nossa crise não é só espiritual, nossa crise não é só financeira, nossa crise não é só geológica, nossa crise é crise de confiança também. Nosso planeta está numa crise severa de confiança, onde tem prevalecido a desconfiança, né? O ser humano tanto fez, tanto aprontou, que hoje nós temos uma crise grave de confiança, onde as pessoas não acreditam em nada quase, né? Nem nelas mesmas, né? No potencial que elas têm, muitas vezes. Então, mas continuando aqui, né? Então Jesus ele teria condição mesmo de andar sobre as águas, né? No modo de nós enxergarmos, e pelo que nós temos visto em ciência, né? A ciência espírita, estudando aí, desde o século XIX, né? 1800 e pouco aí, tem estudado esses fenômenos, né? O Daniel Douglas Home, Carlos Mirabelli, né? Entre outros aí que fizeram esse fenômeno, né? De levitação, Então, do nosso ponto de vista, isso é perfeitamente possível, né? E Jesus, o que Jesus queria com esses fenômenos? Ele queria só aparecer? De forma alguma. Ele queria chamar a atenção para o potencial das criaturas. Ele queria chamar a atenção para o super-homem do futuro, se a gente pode dizer assim. Né? O super-homem, não o super-homem da telinha lá, mas o super-homem
com as condições superiores do homem, né? A condição supranormal, acima do normal. Tá? Então isso é lógico que assustava. Eles não tinham entendido nem a multiplicação dos pães. Eles ainda estavam com aquilo na cabeça. Meu Deus, o que esse homem fez? Nós tínhamos 3 pães e 2 peixes e alimentamos mais de 5.000 homens. E sobrou um monte ainda. Quem é essa pessoa que está fazendo esses fenômenos? Quem é essa pessoa? Como que é? Como que funciona isso? Eles não entendiam, eles nem tinham processado bem a multiplicação dos pães e dos peixes. Aí Jesus já veio com mais essa aí de andar sobre as águas. Eles remando no barco, lá Jesus aparece tranquilamente andando sobre as águas, né? Demonstrando o potencial superior, dizendo assim, olha pessoal, olha o que é possível fazer se vocês acreditarem, se vocês tiverem fé, né? Se vocês começarem a observar o potencial superior da criatura, olha o que é possível. Até hoje nós ainda duvidamos, né? É lógico que cada vez nós vamos nos deparar mais com o fato patente, né? E aí nós vamos ter que aceitar e começar a nos transformar para também utilizarmos esses potenciais superiores, né? Então vamos agora para o próximo tópico, curas em Genezaré. Curas em Genezaré, né? Capítulo 6, versículo 53. Atravessando o lago, chegaram à terra de Genezaré e atracaram. Ao saírem do barco, imediatamente o reconheceram. Percorreram toda aquela região e começaram a transportar sobre os catres os que estavam mal, para onde ouviam que ele estava. Quer dizer, as pessoas reconheceram Jesus assim que eles atracaram do outro lado do... Jesus, ele vai e volta nesse lago aí, que é uma coisa, né? Ele vai para um lado, depois volta para o outro, depois volta para o outro lado e vai, né? Se vocês forem reparar aqui, o trabalho dele foi não vai e vem nesse lago aí, né? Então, chegando ao outro lado do lago, né, de Genezaré, o pessoal reconheceu ele, né? Reconheceram ele. E começavam a levar todos aqueles que estavam na cama, todos aqueles que estavam doentes. Né? Imagina a população se deslocando ali, aqueles sofredores, né? Os familiares com esperança de recuperar a saúde, né, nos seus entes queridos. Começava aquela movimentação, olha, Jesus está por aqui. Então, o pessoal se movimentava para buscar a cura, né? Onde quer que ele entrasse, em aldeias, em cidades ou campos, colocavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe para que tocassem apenas na orla da sua veste. E os que a tocaram eram salvos. Olha que coisa, né? Então já tinha esse pensamento aí, não sei se por causa da mulher hemorroíça lá, né? O que aconteceu com ela, não sei, mas a notícia deve ter corrido. E o pessoal tinha dentro da mente deles assim, olha, pessoal, vamos tentar pelo menos tocar na roupa dele. Se nós conseguimos tocar na roupa dele, pelo menos nós vamos estar curados. Né? Esse era o pensamento que corria ali na época. Né? E realmente tocaram e eram salvos. Né? Porque iam com uma disposição diferente, iam com uma esperança, com uma fé, uma receptividade diferente e realmente acabavam sendo curados, né? Mas é interessante a gente imaginar isso, né, pessoal? A gente imaginar Jesus, né, chegando nos lugares, nas aldeias, nos campos, e o pessoal indo atrás dele e se mobilizando onde ele estava, né? Você imagina o boca a boca ali, como corriam as notícias, né? E toda essa mobilização devia ser bonito de ver, né? E a vibração toda que existia em torno de Jesus. Aí nós vamos entrar no próximo tópico, né? Tradição dos fariseus.
no capítulo 7, versículo 1. Então vamos lá. Reuniram-se junto dele os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. Quer dizer, reuniram-se com Jesus alguns fariseus e escribas. Tá? Os escribas eram essas pessoas sábias, né? Alguns eram fariseus, outros saduceus, aí tinham várias denominações, mas eram aqueles que possuíam esse conhecimento superior, né, da ciência dos judeus, tal. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos comuns, isto é, não lavadas, pois os fariseus e todos os judeus não comem se não lavam as mãos com o punho, agarrando a tradição dos anciãos. Então os fariseus estavam preocupados, os escribas, os fariseus estavam preocupados porque que ele não comia seguindo a tradição dos judeus, que era lavando as mãos dentro daquele ritual que eles fazem, que é um ritual que foi instituído a título de higiene mesmo, né? Moisés instituiu a título de higiene, só que ganhou o caráter de religião, né? Um hábito religioso acabou assumindo, né? Tudo que Moisés falou no deserto, tudo que ele recomendou, ganhou um status de aspecto assim, religioso mesmo, né? E eles seguiam essa tradição. Então eles estavam preocupados porque ele não lavava as mãos antes de comer. O negócio era esse, lavar a mão, né? E chegando da praça, não comem se não se mergulharem. Quer dizer, os anciãos, né? Quando eles vão na praça, quando eles voltam, eles não comem se não se mergulharem, né? Mergulhar, lavar, imergir, mergulhar. Posteriormente, a igreja conferiu o termo uma nuance teórica e teológica para expressar o sacramento do batismo, né? Então, eles se limpavam, né, vamos dizer assim, antes de comer. Como a gente chegar em casa e tomar banho antes de comer. Vai tomar banho antes de comer, menino. Tal, aquela história, né? Então, há muitas coisas que receberam para agarrar. Imersão em água, de copos, jarros e vasilhas de bronze, onde eles mergulhavam as mãos, tal, né, para lavar, né? Os fariseus e os escribas o interrogaram: por que não andam os teus discípulos segundo a tradição dos anciãos, mas comem o pão com as mãos comuns? Disse-lhes Jesus, né? Falou: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, como está escrito: este povo com lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. Em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens. Então Jesus já bateu de frente com essa tradição dos judeus, né? Chamando-os de hipócritas. Né? Por quê? Porque quando eles se aproximavam de Jesus, frequentemente chamavam de mestre, falavam que ele era sábio, né? E se aproximavam como quem queria aprender alguma coisa, iam questioná-lo, às vezes demonstrando respeito e tal. Então me honram com os lábios, né? Me honram com os lábios, mas o seu coração, o vosso coração está distante de mim. Quer dizer, no fundo, a intenção deles não era uma intenção boa, né? Estavam mais preocupados com as regras do judaísmo do que propriamente com o ensinamento de Jesus. Mais preocupados com seguir as conveniências do que olhar para o próprio sentimento e transformarem-se a si mesmos, né? Então, por isso que Jesus falou, hipócritas, né? Bem profetizou Isaías a vosso respeito, como está escrito: este povo com os lábios me honra, mas o seu coração está distante de mim, né? Todas as vezes que a gente segue rituais, que a gente segue hábitos, coisas mecânicas que a gente faz, mas nós fazemos sem que o nosso coração esteja presente, sem que a nossa alma se manifeste no nosso desejo, na nossa consciência, no nosso discernimento,
no nosso sentimento. Nós estamos fazendo aquilo apenas mecanicamente. Nós estamos fazendo apenas da boca para fora, né? Não está havendo aquela sintonia profunda com os ensinamentos de Jesus, com a conexão com os bons espíritos, né? Nós somos mestres em fazer isso. Por quê? Porque começamos a fazer as coisas automaticamente. Por isso que nós temos sempre que buscar significados novos para aquilo que fazemos, né? De sempre lembrarmos da importância de unir sentimento e pensamento à nossa palavra, para que não seja apenas um movimento de lábios, mas seja um trabalho, uma reafirmação do nosso coração, do nosso sentimento, né? É como eu estava falando outro dia a respeito da prece, né? A prece não é um movimento como se a gente pegasse uma vassoura para a gente limpar os detritos que a gente gera frequentemente. A prece deve ser uma reafirmação da nossa vontade de mudar, do nosso compromisso pela mudança. É assim que nos ensina Emmanuel, né? Através do Chico Xavier, né? A Maria, né? As vibrações de amor temos que colocar em tudo que fizermos. É verdade, Maria, né? É um desafio para nós, né? Mas é um desafio importante, né? Então Jesus continua, né? Deixando o mandamento de Deus, vos agarrais à tradição dos homens. Quer dizer, por exemplo, Moisés, ele recebeu os 10 mandamentos, que são muito importantes, né? É a base da nossa convivência até hoje. É a base da convivência da sociedade, são os 10 mandamentos: não matar, não roubar, não adulterar, não é? Então é a base da nossa convivência, do direito, o respeito ao próximo, né? Então, isso é de origem divina, isso é de origem sublime, superior, e tem se preservado ao longo dos milênios, né? Agora, tem muita coisa que é de origem dos homens, que é a origem dos costumes de cada época. Ali de Moisés no deserto junto com os hebreus, o que eles precisavam naquele momento, né? São questões que são necessárias para a higiene, necessárias para a boa convivência, mas não precisa necessariamente ser uma questão religiosa, não é? É uma questão de saúde pública, mas não precisa necessariamente ser uma questão religiosa, né? É que tudo se transformou numa questão religiosa aqui, né? E aí acabou ganhando até primazia, esses rituais, esses hábitos ganharam primazia sobre o sentimento de veneração a tudo que é santo, tudo que é espiritual de verdade, né? Tudo que tem a ver com a nossa necessidade de mudança. Isso ficou abafado no meio de tantas regras, de tantas conveniências, né? Então, continuando. E dizia-lhes: bem anulais o mandamento de Deus, para que mantenhais de pé a vossa tradição. Quer dizer, vocês anularam o mandamento de Deus e se apegaram à tradição que vocês criaram. Não foi Deus que criou. Não foi por inspiração divina. As criações que vocês fizeram, as tradições, é de origem humana, né? Mas vocês abafaram a lei de Deus e sobrepujaram a ela a vossa tradição, né? Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem injuriar pai ou mãe será punido com a morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, Corbã, isto é, oferenda, é o que de mim te seria útil, e assim não o deixais fazer mais nada para o pai ou para a mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitis. Então, assim, Jesus citou um exemplo, né? Né? Que a lei diz: honra teu pai e a tua mãe. Mas vocês criaram uma tradição que, se você disser toda oferenda que eu faço a ti é útil, né?
E aí vocês fazendo essa oferenda, ou vocês dizendo essa frase, vocês se sentem quites para com a lei, mesmo que não honrem pai e mãe. Isso foi só um exemplo, né, que Jesus deu, né? Uma contradição que ele percebeu na época, que ele destacou na época, no comportamento dos judeus, né? Quer dizer, desse jeito vocês invalidam a lei, né? Não que Jesus fosse a favor de, de aquele que não honra pai e mãe ser punido com a morte. Eu acho que não é esse o caso, né? Eu não creio que Jesus estivesse querendo dizer isso, né? Que ele achava bom isso. Mas ele estava, acho que, ressaltando a importância desse ensinamento. Mas a importância da atitude real de honrar pai e mãe. E não da gente ficar fazendo um somebody love, da gente ficar enganando a nós mesmos e aos outros, né, através de tradições e de modos de falar das coisas, com os quais nós nos sintamos quites para com a lei, mesmo que nós não estejamos cumprindo com essa lei. Né? Eu acho que o que Jesus quer é que nós realmente honremos nossos pais e as nossas mães, né? Que nós realmente honremos, que realmente tratemos bem, cuidemos, como a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Será que cabe a filhos fortes e sadios cuidarem de velhos doentes, né? Os pais doentes, velhos, tal, né? Será que desculpa, será que cabe eu troquei a coisa, será que cabe aos pais velhos e doentes cuidarem de filhos fortes e sadios, né? E é o contrário, né? E muitas vezes é o que acaba acontecendo, como diz no próprio Evangelho, né, segundo o Espiritismo, que muitas vezes deixa os pais lá já velhos num cômodo pequenino lá, muitas vezes até sobrecarregado de tarefas no lar, né? Enquanto o marido e a esposa lá se permitem as festas, se permitem, né, um melhor cômodo, as melhores condições, e, né, às vezes acaba impondo situações humilhantes para os pais já velhos, né? E aí eles se reservam tudo de bom, né? Então eu creio que Jesus estava dizendo a respeito disso, né? Até os Espíritos explicaram isso no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Honrar o pai e a mãe, principalmente os pais desprovidos de recursos, que precisam da ação dos filhos. Às vezes os filhos têm vergonha dos pais. Aí os filhos melhoram de vida e depois têm vergonha dos pais simples, né? Dos pais que têm menos conhecimento, que têm menos dinheiro, né? Muitas vezes se envergonha, não quer mostrar para a sociedade, né? Né, Maria? É gratidão filial, né? Então, é isso que Jesus estava chamando a atenção. Não que ele quisesse que as pessoas recebessem a pena de morte, né? Porque não honrou o pai e a mãe. Mas ele disse, olha, quando vocês usam esses padrões verbais, essas tradições que vocês criaram, que vocês se sentem quites para com a lei e continuam fazendo errado. Continuam maltratando os vossos pais, sem honrar pai e mãe, né? Isso é que está errado, né? E fazeis muitas coisas semelhantes a essas. Quer dizer, ele citou uma, mas existem muitas coisas que ele percebia que eram contraditórias. E por isso eles acabam se tornando hipócritas. Porque aparentavam uma pureza, uma preocupação com as leis e tal, mas eles mesmos invalidavam as próprias leis, né? Convocando novamente a turba, dizia-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa torná-lo comum. Mas o que sai do homem é que o torna o homem comum. Né? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, longe da turba, os discípulos o interrogavam sobre a parábola. E diz-lhes, da mesma forma, vós também estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode torná-lo comum, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e sai para a latrina, purificando todas as comidas?
Tá? Aqui está escrito de uma forma um pouco diferente, no Evangelho aqui do Haroldo Dutra, né? Na tradução do Haroldo, até de um jeito que a gente não está muito acostumado a ver, né? Mas é o que Jesus falou, né? Não é o que entra pela boca do homem que faz mal ao homem, mas é o que sai da boca do homem, né? É esse ensinamento, né? Por quê? Os discípulos não entenderam isso, né? Que Jesus falou. Não é o que entra que torna o homem comum, né? É o que sai da boca do homem que torna o homem comum. Né? Os discípulos não entenderam. Depois, em particular, eles perguntaram: Senhor, explica-nos essa parábola, nós não entendemos, né? Essa história, nós não entendemos. E aí Jesus fala: olha, o que entra pela boca vai para o ventre. Jesus falou de uma forma muito, muito elegante, né? O que entra pela boca vai para o ventre e sai lá na latrina, né? E sai na latrina, né? Em outros evangelhos ele fala: e sai por um lugar escuso, né? Jesus foi muito elegante, né? Mas o que sai da boca procede do coração. É fantástico isso, né? Só Jesus mesmo para tratar a coisa dessa forma. Olha, o que entra pela boca é comida, né? Não vai entrar nada que não seja comida, bebida, né? Que vai para o estômago, não é? Agora, o que sai da boca, aí, gente, é palavra. A não ser que a gente esteja vomitando, né? Mas aí é outro caso, não é disso que ele está falando, né? Não vamos ser tão detalhistas assim também, né? O que sai da boca, ó, está saindo da boca, estou falando, é palavra, né? É palavra. Então, é diferente. São dois movimentos diferentes. O que entra é comida, o que sai é palavra. Passou pelo entendimento, passou pelo coração, pelo sentimento, né? Primeiro a gente sente, depois a gente pensa sobre o que a gente sentiu e depois a gente fala sobre o que pensou. Esse é o movimento que a gente faz, né? Então o que sai procede do coração. Isso é que faz mal para o homem. Porque denuncia, né, Maria, o que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Denuncia o nível evolutivo, denuncia o modo de entender, o modo de sentir das situações. Quem fala está sendo conhecido, está se mostrando, né? Está se expondo. Quem fala está se mostrando aquilo que pensa, aquilo que é, né? Aquilo que sente, o como sente, né? E procede do coração isso, né? Então ele está relativizando, logicamente, a questão do lavar as mãos ou do não lavar as mãos. Ele está dizendo, pessoal, não é o que vai fazer mal mesmo para as pessoas, não é o que entra pela boca. É lógico, se você comer demais vai fazer mal no estômago lá, mas não é esse mal que Jesus está falando, não é esse mal provisório, né, de uma intoxicação, isso aí tudo são coisas que a gente até passa e são coisas que não nos atrapalham evolutivamente, né? São coisas transitórias do corpo, às vezes uma bactéria, uma coisinha lá que faz mal pra gente, mas não é esse o nosso problema, né? Graças a Deus não é esse o nosso problema. Nosso grande problema é sentimento, é modo de ver a vida, é modo de viver a vida. Esse é o nosso problema. Então não é o que entra que vai fazer mal, não é lavar a mão, não lavar a mão. De preferência lave a mão, lógico, né? É uma questão de higiene, uma questão de saúde. Né? Agora, não é o nosso problema essencial, né? Se o nosso problema fosse tomar banho e lavar a mão, vixe, pessoal, aí estava resolvido. Nosso problema estava resolvido, né? Já pensou? Se todo o nosso problema evolutivo tivesse a ver com tomar banho, lavar as mãos, lavar os pés, a cabeça, nossa, aí é a coisa mais fácil do mundo, né? É só ficar tomando banho o dia inteiro que a gente ia evoluir um monte, né? Mas nossos problemas não passam por aí. Nossos problemas essenciais é convivência, é modo de enxergar a vida, são os conceitos, modo de sentir a vida, né? É o que a gente realmente é, o que a gente sente. Então esse é o nosso problema, né? Mas vamos lá, vamos ver se a gente termina isso aqui. Tá. Dizia, o que sai do homem, isso torna o homem comum,
Pois do interior do coração dos homens saem desígnios maus, fornicações, roubos, homicídios, adultérios, insaciabilidade, perversidades, malícia, licenciosidade, olho mau, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas essas coisas ruins saem de dentro e tornam o homem comum, né? Então, todas essas coisas que nós podemos vivenciar, e todos nós vivenciamos em maior ou menor grau, em atitude, em pensamento, em sentimento, né? Aí Jesus, ele mesmo já nos deu o padrão, né? Aquele que estivesse em pecados que atire a primeira pedra, né? Todos nós temos nossas dificuldades nesse sentido. Todos nós temos dificuldades no pensamento, no modo de ver a vida, no modo de nos relacionar. Todos nós precisamos de uma disciplina nesse sentido. E todas as vezes que a gente subverte essa disciplina, que a gente não respeita essa disciplina mental, emocional, sentimental, espiritual, comportamental, nós somos punidos severamente, né? A lei divina assim o faz em nós, na nossa própria consciência, ou na vida social, né? Sempre que nós desconsideramos essas necessidades de disciplina da palavra, disciplina do coração, disciplina do entendimento, né? Sempre que nós subvertemos essa ordem, nós somos punidos. Punidos na hora ou punidos com o tempo. Por quê? Porque Deus é mau? Não. É porque nós precisamos de correção. E a vida nos corrige. Muitas vezes, pessoal, nós passamos por provas amargas, né? Passamos por situações muito amargas. Às vezes uma amizade que se desfaz, né, em função das pessoas não perceberem certos limites, né, e subverterem esses limites, uma ou outra pessoa, ou as duas, né? E muitas vezes acaba uma bela amizade se transformando, né, em desconfiança e tal, entre outras coisas que acontecem nos relacionamentos humanos, né? Então, todas as vezes que a gente acaba descambando, que a gente acaba se permitindo, né, uma indisciplina nesse sentido, nós somos punidos severamente, né? Para que aprendamos, para que corrijamos certos ímpetos, certos desejos, certos pensamentos, certos sentimentos, né? É como eu disse aqui, né? Pois do interior do coração dos homens saem desígnios maus, fornicações, roubos, homicídios, adultérios, insaciabilidade, né? No caso das viciações, perversidades, malícia, licenciosidade, olho mau, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas essas coisas que nós, por vezes, nos permitimos, né? Nós não somos santos, né? Então, a nossa condição ainda inferior, por vezes, acaba vivendo essa situação e aí nós sofremos dissabores amargos, né? Temos que amargar certas quedas que depois levamos tempo, muitas vezes, para nos recuperar, né? Internamente, né? Através do arrependimento. Puxa vida, se eu tivesse feito assim, tivesse feito assado, se eu tivesse respeitado certos limites, se tivesse agido, né, com cuidado, com prudência, tivesse tido autodomínio, autocontrole, autodisciplina, não teria feito isso, não teria feito aquilo e tal, né? Quantas vezes a gente lida com pessoas que sofrem esses dramas de consciência, né? E todos nós temos os nossos problemas nesse sentido também, né? Então, não é fácil, né? São coisas que todos nós temos que vigiar, né? Vigiar para que nós nos mantenhamos no caminho certo, né? Que é o caminho da família, que é o caminho do trabalho, que é o caminho do respeito às leis divinas, né? Porque muitas vezes nós podemos ver situações muito promissoras, situações muito bonitas, muito puras, muito felizes, se transformarem de uma hora para outra
em situações muito tristes, né? Muito amargosas, né? Situações muito ruins por falta de disciplina, de prudência, de cuidado da nossa parte, né? Então, viver é aprender, né? Então, nós vamos vivendo, aprendendo e vamos tentando nos transformar, nos aprimorar com o tempo, né? Pessoal, nós terminamos aqui esse tópico. É, nós continuamos então na semana que vem da cura da filha de uma cananeia. Nós vamos continuar do capítulo 7, versículo 24 na semana que vem, tá? Convidamos a todos então novamente para fazermos a nossa prece, né? E nós possamos fechar os nossos olhos e manter o nosso pensamento elevado a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, que nós possamos gravar esses ensinamentos que nos foram dados por Ti há 2000 anos, mas que ainda somos rebeldes em aceitar, somos ainda indisciplinados, não mantemos a nossa linha de conduta, o nosso sentimento nobre, a dignidade das nossas atitudes e frequentemente, Senhor, nos vemos nos emaranhados que criamos para nós mesmos. Mas Tu sempre nos ajudas a sairmos desse labirinto de erros, de quedas e encontrarmos o fio condutor para sairmos das confusões e encontrarmos os horizontes amplos e vastos da fraternidade universal, do contato amoroso, digno com os nossos irmãos em criação, homens e mulheres com os quais já vivemos inúmeras encarnações e com os quais viveremos ainda outras tantas. Que possamos, Senhor, ter em todos nossos irmãos, em todos nossos amigos, em todos os nossos companheiros de luta, de viagem espiritual, através das encarnações. E aprendemos a cultivar a real fraternidade, o amor universal, que há de nos libertar dos condicionamentos milenares da animalidade e fazer no Senhor despertar o anjo potencial que todos temos em nós, para que, libertando-nos da forma que aprisiona, encontrarmos a liberdade do Espírito que nos faz atingir a consciência cósmica, a comunhão contigo e com o Pai Celestial. Muito obrigado por tudo, Senhor, que possamos galgar os passos que nos são possíveis de galgar na nossa condição atual e dessa forma fazermos o nosso dever, fazermos aquilo que podemos com os recursos que temos. Muito obrigado por tudo e que a Tua luz envolva todos os nossos irmãos que nos acompanham neste momento. Que assim seja, Senhor. Ok, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, pelo carinho, pela participação, tá? No Pautalk, no YouTube, no Facebook, tá? Depois nos materiais gravados aqui. Um grande abraço a todos, que possamos então ter um ótimo dia pela frente. E na sexta-feira, né? Sexta-feira, às 20 horas, nós estaremos de novo aqui para o estudo do livro Céu Azul. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.